meus seguidores queridos. Boa noite, meus amores. Bom dia. Eu não sei o horário que vocês vão ver, né? Então, eu vou contar uma história para vocês, verídica, certo? Verídica. E no final dessa história, talvez demore alguns dias, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou precisar muito dessa resposta. E vocês vão me ajudar muito com isso. Porque é um sofrimento, muitos anos de sofrimento. Tá? Então, eu vou querer que vocês me dêem um verídico falando. Você deve fazer isso, você não deve fazer. Mas eu conto com vocês, porque vocês são meus amigos. Então, minha mãe e meu pai, eles se casaram, já não eram tão jovens, né? Ele já tinha uma certa idade, tipo 30 anos, minha mãe tinha uns 25, meu pai já, sabe, era um casal assim mais vivido, porque meu pai era muito mulherengo, então ele casou tarde, né? E quando ele casou, o sonho dele era ter um filho homem. O sonho dele era ter um filho homem, sabe? Mas o que aconteceu? Minha mãe disse que não engravidava de jeito nenhum. Depois de uns 3 anos, por aí, ela engravidou. E depois de 9 meses, nasceu eu, né? Uma criança super pequenininha, nasceu fora de época. Pequenininha. Cabia numa caixa de sapato. Muito magrinha, muito desnutrida. Então, meus avós falavam, cuida direito dessa menina, senão ela vai morrer. E meu pai, né? Mesmo sendo menina, ele falou, fazer o quê? Veio, né? Ele se apegou muito a mim. Aquela criança pequenininha que ele não conseguia nem pegar, porque ele era muito alto, ele tinha quase 2 metros de altura. Então ele falava que ele tinha uma mão tão grande que ele falava que eu tinha dó de pegar e quebrar os ossinhos. Então ele colocava em cima de um travesseiro, né? E pegava. E ele foi se apegando muito. E com isso gerou muito ciúme na minha mãe. Muito ciúme. E com o passar do tempo, quando eu tinha uns 6 anos, meu pai sempre levou, aonde ele ia, como ele morava no sítio, ele era funcionário público, mas durante assim, os dias que ele não trabalhava, ele vivia no sítio, plantando as coisas, caçando, pescando. E ele levava eu, ainda muito pequena. E minha mãe se revoltou muito com isso. Ela ficou com ciúme, sei lá. O que aconteceu com ela? Não sei, nem eu sei dizer para vocês, porque era muito pequena, só sei que eu apanhava por tudo. Mesmo sendo pequena, se ele não levava e deixava eu em casa e eu começava a chorar, porque ele ia atrás dele, eu apanhava. E não apanhava um pouquinho, apanhava muito, sabe? E com isso foi o tempo se passando. Com 7 anos, minha mãe já tinha mais uns 2 ou 3, porque nós somos em 12, só que morreu 2. Então, todo ano minha mãe estava grávida. O que ela fazia? Ela colocava eu para cuidar e ela ia para a roça com meu pai, às vezes plantar alguma coisa, regar uma planta. E largava eu lá. Aquela menina frágil, pequenininha, 7 anos. Ela fazia eu cozinhar o feijão com fogão de lenha e cuidar dos meus outros 2 irmãos, que eram pequenos.
E aí que ela chegasse e se esse feijão tivesse cozido, o fogo tivesse apagado. E mais, tinha que carregar, assim, tipo, 15 litros de água em cada galão e deixar lá pronto para quando ela chegasse, essa água tivesse lá para ela dar banho nas crianças. Com 7 anos, tudo bem. Com 8 para 9 anos, eu já tinha que socar arroz. No caso, lá a gente falava socar arroz. Hoje a gente fala que é tirar a casquinha do arroz, né? Então eu socava no pilão, tirava toda a casquinha, deixava só o arroz, 2 litros de arroz, limpinho, feijão cozido, 8 anos. Feijão cozido e às vezes acontecia de eu esquecer e queimar o feijão ou esquecer de buscar água. Ah, minha gente, era uma surra. Era uma surra muito grande. Com um pedaço de pau, com vara, com... E meu cabelo era compridão, e meu pai não deixava cortar. Era tudo cacheadinho. E meu pai estava em casa, ele não deixava bater. Para com isso de ficar batendo na menina. Mas se ele não estava, eu levava uma surra. Não era tapinha, não. Pegava pro cabelo, puxava, dava uma cintada, chinelada, o que tivesse na mão. Aos 9 anos, 10 anos, meu pai começou a beber muito. Chegava em casa, bêbado. E eu tinha medo dela, porque eu apanhava. Eu tinha medo dele fazer alguma coisa com ela, porque se ele sonhasse que ela vivia me espancando, ele ia bater nela. Porque ele defendia muito eu. Na mente dele, eu era aquele filho que ele não teve. Tudo que ele mandava eu fazia. E ele cuidava muito bem dos filhos. Eu não ganhava muito, mas o que ele ganhava, ele cuidava muito bem dos filhos. Com 10 anos, eu comecei a resolver tudo. Por isso que hoje eu resolvo tudo na minha casa, sabe? Comecei a resolver tudo. Por exemplo, tinha que encher os lampião de querosene, porque lá não tinha luz. Tinha que acender as velas, deixar acesa dentro de um pratinho, para não perigo de queimar nada. Aí, eu tinha que buscar água. Mais ou menos 500 metros. Uma descida, tinha que descer lá, pegar água e subir com balde. Descer de novo, subir com balde. E eu não era uma criança desenvolvida para 9 anos. Criança de hoje, 9 anos, é uma criança enorme. Eu não era. Eu não era. Sabe? Eu era super pequenininha, magrinha. Quando ela chegava, tava os baldão cheio, feijão cozido, arroz limpo. Final do mês, meu pai ia lá pagar a compra que ele fazia. Que não é comprinha. Era uma Kombi que era lotada de coisa. Para vocês terem uma ideia, era 60 quilos de arroz. E assim mesmo não dava. Que eu lembro, era 60 quilos de arroz. Mais ou menos que eu lembro. Porque era eu que fazia a lista e eu que ia fazer a compra. 20 quilos de feijão. Se fosse hoje, ia morrer de fome, porque como ia comprar 60 quilos de arroz. Gente, eu ficava assim. Hoje eu fico pensando, eu fico assim, imaginando. Gente, como que pode, né? Mas aquele monte de criança, todo tinha que comer, né? Aí, essa é a parte que eu ia lá na mercearia, levava a lista, fazia a compra, levava o dinheiro, fazia o pagamento daquele que estava devendo e fazia outra compra. Todo mês era sagrado isso. Aí meu pai chegava em casa bêbado, eu tinha que comprar bebida ainda para ele chegava bêbado, brigando, fazendo
E eu tinha que ficar mantendo ele calmo, tranquilo. Lá vinha minha mãe. É, porque você é puxa-saca do seu pai, você aceita seu pai. Mãe, não é isso. Só que se eu começar a discutir com ele bêbado, ele vai ficar brigando a noite toda, não deixa ninguém dormir. Então minha vida foi essa tortura. Foi uma tortura. Aí, com 11 anos, eu já saía ganhando meus trocadinhos. Não sei se alguém conhece, o chamate. Eu colhia chamate no pé do chá, colocava, aquilo não pesa nada, né? Eu trabalhava assim a quinzena, aí eu pegava o dinheiro, aí quando eu ia pegar o dinheiro, né? Minha mãe já tinha ido lá, já tinha catado tudo, sabe? Aquilo me dava uma tristeza. Eu falei, nossa, eu trabalho no sol, na chuva, para ganhar esses trocados. Ia para a escola, comia folha de goiaba, casca de goiaba, o que aparecia pela frente, eu comia, porque eu tinha muita fome. Não tinha tanta coisa assim pra gente comer, sabe? Então, quando eu voltava da escola, minha mãe deixava aquela panela de arroz, com aqueles arroz no fogão de lenha, tudo cheio de bolas de arroz, sabe? Parecia bolo de arroz. Meu filho, com a fome que eu tava, eu chegava lá, comia aquilo que nem parecia que eu tava comendo um bife, um filé mignon. Carne, de vez em quando, ela dava pra gente. Quando matava um frango, ela dava. E aí foi nascendo mais criança, mais criança. E novinha ali, né? Aguentando aquela tortura. Se eu fazia, eu apanhava. Se eu não fazia, eu apanhava. Eu apanhava na escola, chegava em casa, eu apanhava dela. Porque naquela época a gente usava uma sainha plissada e uma blusinha branca. E o pessoal que vinha junto comigo da escola, eu andava 6 quilômetros para estudar. Eu morava no sítio, mas eu tinha que andar 6 quilômetros para estudar no começo. Depois tinha um ônibus velho que levava a gente, né? Gente, as criançadas catavam eu, porque eu era muito magrinha, e jogavam eu no meio do mato. Aí aquele mato estava cheio de pó, a blusa ficava amarela. Chegava eu tremendo de medo. Mas o que eu ia fazer? Nada. O que ela falava para mim? Se chegou, né, sua sem vergonha. E outros nomes. Sua vagabunda. Quem que vai lavar essas blusas suas agora? Chinelo, cinta. Dormia com o couro assado. Doía. Mas o que eu ia fazer? Não tinha o que fazer, gente. Se fosse hoje, na época de hoje, fazer o que minha mãe fazia comigo, eu estaria num abrigo. E se isso tivesse, nossa, para mim seria o céu, né? Porque o tanto que eu apanhava. Tinha os outros meus irmãos, que eram um pouquinho menor que eu, os mais velhos, e ela mandava, vai buscar água. Mãe, manda fulano, manda o cicrano lá buscar. Não, eu tô mandando você. Eu ia. Tudo bem. Baixava a cabeça e ia. Porque não tinha outro jeito. Ou você fazia, ou você apanhava. Você tinha que escolher uma opção. E como eu já não aguentava mais apanhar, eu tinha que obedecer. E até uma época minha tia viu, né? Ela judiando muito de mim e falou, viu? Se você não quer a menina, você não gosta dela, dá pra mim que eu crio. Termino de criar ela, dou estudo pra ela. Ah, minha filha, ela virou um cão feroz. A filha é minha, quem cuida sou eu que crio, eu bato, eu faço o que eu quero. Simplesmente é assim. E meu pai ficou sabendo disso, deu uma maior briga. Que ele falou, eu não sabia que ela fazia tudo isso com ela. E minha tia, que é a irmã dele, contou, falou, não, ela bate nela por qualquer coisa, grita com ela o dia inteiro, maltrata, judia. Com
até os 12 anos, eu vivia trabalhando, assim, fazendo meus biquinhos para mim ter meu dinheirinho. Ter, assim, né, modo de dizer, porque a maioria ela pegava tudo. Mas tudo bem, eu abaixava a cabeça e eu, firme e forte, né? Então, essa é uma parte que já está meio longo, então eu vou parar por aqui e continuo depois as outras partes. Não se escandalize, porque no final vocês vão ter que me ajudar numa resposta, tá bom? Boa noite, bom dia, meus amores, meus seguidores. E obrigada por me ouvir.